Brasil, tudo bem? Ótima segunda-feira, início de semana, vamos que vamos. Tô tomando meu cafezinho aqui depois do almoço. Tem muita coisa legal pra vir pela frente, hein? Muita coisa legal, tem verdade ou desafio. Verdade ou desafio. Tem exagero ou fato, tem vencedores e perdedores, tem um monte de coisa bacana vindo. Antes de mais nada, obrigado a todo mundo pela audiência. Ontem nos dois jogos, Falcons e Bucks e o Sunday Night entre Ravens e Bengals, que foi disputado até o final, foi bem divertido. Aí fazer transmissão com o Nardini no primeiro horário, depois com o Ari no Sunday Nights. E vamos para mais um vídeo, e um vídeo bem interessante. Em quem a gente pode confiar mais? Giants 4-1 ou Cowboys 4-1? Difícil, com certeza eu vou irritar uma dessas torcidas, mas não tem problema. Em quem que você confia mais? Reflita. E quando eu digo confia, é quem você vê indo mais longe na temporada. Porque as duas campanhas são iguais, os dois inícios são bons e são inícios surpreendentes. Porque o Dallas Cowboys ficou sem o Dak Prescott e o New York Giants, que até teve desfalques, né? Por exemplo, o Kayvon Thibodeau demorou para estrear, né? Mas o New York Giants também começou 4-1 e ninguém esperava que os Giants fossem começar tão bem, embora o calendário seja mais fraco. Agora, em relação aos Giants, é preciso a gente olhar e parar assim e falar: será que esse início 4-1 é que nem o início 3-0 de Carolina no passado e o início de Denver ano passado, que foi muito por conta do calendário, que esses dois times começaram 3-0? Talvez um pouco, mas a vitória contra os Packers em Londres definitivamente coloca o New York Giants no mapa. É muito difícil, já adianta o Power Ranking, é muito difícil não colocar os Giants no top 10, porque eles estão vencendo partidas de maneira muito inteligente. E eles estão mostrando fibra, estão mostrando garra, estão mostrando que são um time organizado. E isso é muito dedo do Brian Daboll. Hoje, o Brian Daboll, técnico do New York Giants e cosplay de Chico Barney, é com certeza para mim o favorito a técnico do ano. Muita água para rolar, mas se o campeonato acabasse hoje, seria o Brian Daboll, porque ele é o técnico que está mais fazendo com menos material humano, né? Porque o elenco dos Giants não é uma coisa que você olha, meu Deus do céu, que elenco maravilhoso. Não. Ele está extraindo o máximo dos seus jogadores. Está colocando o Saquon Barkley, que está saudável, embora tenha sofrido uma lesão no ombro, mas saudável, para correr com a bola bastante. O Daniel Jones bastante em play action, o Daniel Jones para fora do pocket, tirando o melhor dos seus jogadores. Colocando o Daniel Jones em play action fora do pocket, você reduz o risco dele ter leituras ruins depois do snap, que é um problema crônico do Daniel Jones, e colocando ele fora do pocket, dá uma reduzida também no problema de fumbles. O Brian Daboll foi brilhante nessa questão com o Daniel Jones. O ataque está mais funcional por conta disso. Então, em meio a isso, e em meio também a mobilidade do Daniel Jones, né? Ele fora do pocket pode acabar correndo e tal, eu acho que é brilhante o que o Brian Daboll está fazendo. E a defesa dos Giants está jogando bem, ponto. Tá? Ela está jogando bem, tem jovens estrelas aí em ascensão, destaque para o Juju Jolari e para o Kayvon Thibodeau nesse início de temporada. Então, os Giants merecem a campanha que tem, independente do calendário. Eu torci um pouco o nariz de colocar os Giants tão alto no Power Ranking, porque tinham vencido, né, Chicago, Carolina, que acabou de perder o treinador, inclusive fiz um vídeo sobre a queda do Matt Rhule, exclusivo dos membros, e perdeu para os Cowboys, um jogo que o Daniel Jones foi muito pressionado e também não jogou bem como um todo, seja pressionado, seja sem pressão. Em casa, no Monday Night Football, foi um anticlímax esse aspecto, né? Essa ascensão dos Giants deu uma estagnada, e agora a gente volta a falar dos Giants e volta a falar com muita razão. No caso do Dallas Cowboys, para mim é a melhor defesa da NFL. E aí pode ser dito, curte, mas a defesa do San Francisco 49ers não é mais dominante? E aí eu vou novamente contextualizar a minha visão. As duas são uma defesa de primeira prateleira, tá? É a gosto do freguês, é tipo ir no McDonald's e pedir casquinha de chocolate ou baunilha. Tem gente que prefere baunilha, tem gente que prefere chocolate. Eu prefiro a defesa do Dallas Cowboys aqui nesse início. Por quê? A defesa dos Cowboys é uma defesa que pegou desafios maiores, na minha concepção. Porque contra quem os 49ers jogaram para terem os números que têm? Em pressões, em pontos cedidos por jogo, em jardas cedidas por jogada, em jardas cedidas por corrida. Pegou Chicago Bears, pegou Seattle Seahawks em casa com o Geno Smith, não jogou bem naquela partida. Agora o Carolina Panthers com Baker Mayfield. E os dois times pegaram os Rams. E os dois times fizeram um bom trabalho e limitaram a pontuação do Los Angeles Rams. Então o desempate vai para mim, para Dallas, mas novamente, a gosto do freguês. E é essa defesa e o Micah Parsons, que para mim também é o favorito a defensor do ano, junto do Nick Bosa, aliás, nesse início de temporada, que coloca o Dallas Cowboys no mapa e em rota de colisão com o Philadelphia Eagles na semana que vem no Sunday Night Football. Então pergunta-se, em quem a gente confia mais? No Dallas Cowboys. Porque a defesa do Dallas Cowboys é melhor que a defesa do New York Giants. O calendário do Dallas Cowboys foi mais difícil que o calendário dos Giants. E queira ou não, o Daniel Jones é um quarterback titular. O Cooper Rush, titular que está mais para reserva, mas enfim, está jogando bem, eu não vou tirar isso dele. O Cooper Rush é um quarterback reserva e tem as suas limitações. Ele tem as suas limitações e à medida que ele for ficando mais tempo em campo,
com os coordenadores defensivos tendo mais tape para estudar o Cooper Rush e as tendências dele, essas limitações vão ser expostas. Então, pensando nesse contexto, foi mais difícil, na minha concepção, fazer o que os Cowboys fizeram do que os Giants fizeram. E tem um grande X da questão, que o Dak Prescott vai voltar, e o Dak Prescott é um quarterback que, para mim, tem tudo para ser aí o melhor quarterback dessa divisão, junto do Jalen Hurts, embora hoje seja o Jalen Hurts que está jogando muito. Então, nesse contexto, eu confio mais nos Cowboys, tá? Os Cowboys, e assim, entre esses dois times, quem sair desses dois é o desafiante aos Eagles na NFC East. Agora, em quem a gente confia mais? Nos Cowboys? Significa que eu não confio nos Giants? Não. Eu acho que os Giants, nesse panorama dessa temporada aqui, a gente está vendo um nível técnico bem conturbado, para não dizer outra coisa. Porque a gente está vendo peças que não estão indo para frente em vários times. Dá para dizer que o New York Giants briga por playoff. Ontem, depois da vitória contra os Packers, que o time jogou bem, ponto. O time foi inteligente, o time finalizou a partida. Eu disse no Twitter, o New York Giants está vivo e competitivo pela primeira vez em 6 anos. Então eu acho que o torcedor dos Giants pode sim fechar os olhinhos à noite, ir a mimir e pensar, será que a gente vai para os playoffs? É possível. Agora, isso significa duas coisas importantes aqui, para eu terminar o vídeo, que eu já falei um pouco, mas vamos lá. Vocês se lembram quando eu falei que o New York Giants com o Jimmy Garoppolo seria um time melhor, porque o Jimmy Garoppolo é um quarterback melhor que o Daniel Jones? É um pouco por aí. Eu confiava nesse trabalho do Brian Daboll e o elenco dos Giants não se pintava muito. E eu vou dizer uma coisa muito feia agora, mas por preguiça das pessoas. Porque esse elenco não é ruim como se pintou. Não era o pior time da NFC East, assim, por longe. Não. Esse elenco tem peças interessantes, tá? Por isso eu tinha mencionado essa questão do Garoppolo. O desempenho dos Giants esse ano significa que o time tem que manter o Daniel Jones? Não. Porque se precisar do Daniel Jones para ganhar jogos, ele não vai conseguir entregar. O Daniel Jones e o Geno Smith são dois casos muito parecidos nesse momento. Eles estão trabalhando com um esquema que tira o máximo deles, mas quando o esquema não funcionar, eles não vão ganhar jogos com frequência para os times. Então, novamente eu bato. O New York Giants merece mais. Se os Giants tiverem um quarterback melhor, a chance de ser bem sucedido é maior. Não tem que sonhar só com playoff uma franquia desse tamanho. O que dá para fazer? Voltar com o Daniel Jones para o ano que vem e draftar um quarterback calouro, tá? Obviamente, se draftar um quarterback, ele vai ser calouro. Mas aí, enquanto você vai desenvolvendo, você ainda tem uma certeza com o Daniel Jones, vamos dizer assim. No caso do Cooper Rush, mesma coisa. O Dak Prescott saudável é um quarterback muito mais talentoso do que o Cooper Rush. A questão é que a comissão técnica não estava usando o Dak Prescott direito como está usando o Cooper Rush. Tem que colocar o Dak Prescott para passar a bola rápido. Não estavam fazendo isso, né? O Kellen Moore estava na Disney, tá maluco de não fazer isso que ele faz com o Cooper Rush. Então vamos ver se coloca o Cooper Rush para jogar de um jeito, da mesma forma que o Dak Prescott quando voltar. De qualquer forma, o Cooper Rush segurando o rojão. É legal, é gostoso falar Cooper Rush, Cooper Rush, Cooper Rush, Cooper Rush. Quando o Dak Prescott voltar, ele vai voltar tendo que voltar. Não vão precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá bom? Fizemos o que podíamos. Coloca nos comentários em quem você confia mais, Giants ou Cowboys. Quero saber a sua opinião. Tchau. Amanhã tem Verdade ou Desafio aqui no canal. Tchau.